Você já teve ou pensou em ter um Kingiu? Hoje vamos mergulhar na história, curiosidades e os segredos que ninguém te conta sobre o peixe mais injustiçado dos aquários. Poucos peixes carregam tanto mistério e tradição quanto o Kingiu. Conhecido no mundo inteiro por suas formas arredondadas, nadadeiras graciosas e cores vibrantes, esse peixe não é apenas um símbolo de sorte na cultura oriental, ele é também um verdadeiro clássico dos aquários. Mas você já se perguntou de onde vem esse peixe tão especial? A história do Kingiu começa há mais de 1000 anos na China antiga, onde ele foi cultivado a partir de carpas selvagens e logo passou a ocupar um lugar sagrado nos jardins imperiais. Imagine um tempo em que apenas os nobres podiam manter peixes ornamentais. O Kingiu, com suas cores brilhantes e nado hipnotizante, era visto como um presente dos deuses. E não é por acaso que ele ficou conhecido como o Rei dos Aquários. Diferente de muitos peixes tropicais, o Kingiu não gosta de aquecedores. Ele prefere águas frias e limpas, o que faz com que muitos iniciantes pensem que são fáceis de cuidar. Mas há um detalhe que quase ninguém te conta. O Kingiu é um dos peixes mais injustiçados no mundo do aquarismo. Muita gente acredita que ele vive bem em potes ou aquários pequenos, mas isso está longe da verdade. O Kingiu precisa de espaço, e muito. Cada exemplar precisa de pelo menos 40 litros de água, e eles crescem, e crescem bastante. Alguns chegam a ultrapassar 30 centímetros, dependendo da variedade. Isso mesmo, aquele peixinho dourado que parece inofensivo pode virar um gigante no seu aquário. E falando em variedades, esse peixe é uma verdadeira obra de arte da natureza e da seleção humana. Existem Kingius com caudas longas, curtas, com olhos esbugalhados, cabeça bolhosa, corpo arredondado, formato de ovo. É como se cada Kingiu tivesse uma personalidade própria. Entre as variedades mais conhecidas estão o Oranda, o Telescópio, o Ranchu e o exótico Bubble Eye. E acredite, cada um deles tem suas particularidades de comportamento, alimentação e até exigência na qualidade da água. O que poucos sabem é que Kingius são extremamente inteligentes. Eles reconhecem o dono, pedem comida e podem até aprender truques simples. Além disso, são muito sociáveis, vivem melhor em grupos desde que tenham espaço adequado. Um aquário para Kingius deve ter boa filtragem, oxigenação e trocas parciais regulares de água. Esqueça enfeites pontiagudos, eles podem machucar as nadadeiras delicadas desses reis aquáticos. No próximo capítulo, você vai descobrir o erro fatal que 80% dos aquaristas cometem com Kingius e como evitá-lo. Vamos explorar os sinais de estresse, doenças comuns e dicas essenciais para manter seu peixe saudável e feliz. Se você acha que já sabe tudo sobre esse dourado majestoso, espere até ouvir o que vem a seguir. Muita gente compra um Kingiu achando que é um peixe de fácil manutenção. Afinal, ele é vendido em feiras, lojas e até supermercados. Mas o que poucos sabem é que em 80% dos casos, esses peixes estão condenados desde o primeiro dia. O principal motivo? O tamanho do aquário. É comum ver Kingius sendo colocados em aquários minúsculos ou até mesmo em potes, sem qualquer filtragem. E aí começa o desastre. O que parece ser uma escolha inocente pode, na verdade, ser uma sentença de morte para esse peixe tão especial. Você sabia que os Kingius produzem uma quantidade absurda de amônia? Mesmo sendo um peixe de água fria, ele exige um sistema de filtragem eficiente e trocas parciais de água semanais. Sem isso, o acúmulo de toxinas afeta rapidamente suas brânquias, reduz o oxigênio e causa estresse. E peixe estressado adoece. Os primeiros sinais? Natação irregular, perda de apetite, manchas escuras no corpo ou nadadeiras retraídas. Quando esses sintomas aparecem, muitas vezes já é tarde demais. Outro erro comum é misturar Kingius com peixes tropicais. Por serem de água fria, eles têm metabolismo mais lento e exigem condições diferentes. Além disso, suas nadadeiras longas e lentas os tornam alvos fáceis para peixes mais agressivos. Muitos Kingius acabam tendo suas caudas rasgadas, olhos machucados e ficam acuados no fundo do aquário. Eles até tentam se adaptar, mas isso cobra um preço,
tanto na aparência quanto na expectativa de vida. E não para por aí. A alimentação também é um ponto crítico. Muitos aquaristas oferecem ração flutuante sem perceber que isso causa problemas sérios. O quíndio, ao se alimentar na superfície, engole ar, o que pode levar a desordens na bexiga natatória. O resultado? O peixe começa a nadar de lado, ficar de cabeça para baixo ou até boiar sem controle. Acredite, esse é um dos comportamentos mais assustadores de se ver e, na maioria dos casos, é totalmente evitável com simples mudanças. Para evitar isso, o ideal é oferecer alimentos que afundem lentamente, como rações específicas para quínguios, vegetais cozidos, como ervilha descascada, e uma dieta variada. Além disso, a frequência alimentar deve ser controlada. Alimentar demais é outro erro mortal. Além de poluir a água, sobrecarrega o organismo do peixe. O ideal é alimentá-los 2 vezes ao dia, com porções que eles consigam consumir em no máximo 2 minutos. Simples, mas vital. No próximo capítulo, vamos explorar as variedades mais raras de quínguios e seus comportamentos curiosos, incluindo aqueles que parecem ter personalidades. Você vai conhecer tipos que quase ninguém no Brasil tem e entender por que alguns desses peixes podem custar uma pequena fortuna. Se você achava que todos os quínguios eram iguais, prepare-se para se surpreender. Quando falamos em quinguiu, muita gente só imagina aquele peixinho dourado comum. Mas você sabia que existem mais de 200 variedades catalogadas? Algumas são tão exóticas que parecem criaturas de outro planeta. E o mais impressionante, esses peixes não são modificados geneticamente. Eles foram desenvolvidos por meio de seleção natural ao longo de séculos, principalmente na China e no Japão, em verdadeiras linhagens nobres que passam de geração em geração. Um dos mais impressionantes é o ranchu japonês, conhecido como o rei dos quinguius. Ele não tem nadadeira dorsal, o que dá a ele um visual curvado, como se fosse um pequeno boneco nadando. Sua cabeça é coberta por uma protuberância carnuda chamada wen, que parece uma coroa viva. Esses peixes são tratados como obras de arte no Japão, com competições de beleza e avaliação de nado, formato do corpo e até da simetria das bochechas. Um bom exemplar pode valer centenas, até milhares de reais. Outro que chama a atenção é o Bubble Eye. Como o nome sugere, ele possui 2 grandes bolsões de líquido ao redor dos olhos. Essas bolhas são extremamente sensíveis e exigem um aquário sem objetos cortantes, mas o visual é tão hipnotizante que parece coisa de filme de ficção científica. Apesar da aparência frágil, eles são quinguius fortes, desde que bem cuidados. Quem os tem em aquário precisa ser cuidadoso, porque qualquer encostada errada pode ferir ou estourar as bolhas. E que tal um peixe com os olhos literalmente apontando para o céu? Esse é o Celestial Eye. Ele nada com os olhos voltados para cima, como se estivesse observando as estrelas. É um peixe curioso e muito delicado, normalmente mantido em aquários só com outros da mesma espécie para evitar acidentes. E tem também o Tossaquim, um dos mais raros do mundo, com uma cauda em formato de leque que se abre em câmera lenta. Seu nado é tão grácil que parece coreografado, um espetáculo à parte. Essas variedades não são apenas bonitas, elas também têm comportamentos únicos. Alguns quinguius aprendem a seguir o dedo do dono. Outros desenvolvem uma certa rivalidade entre si, disputando território no aquário. Alguns até reconhecem o som do alimento sendo servido e nadam animadamente ao topo. Há relatos de peixes que brincam de empurrar bolhas de ar ou enfeites leves, como se fossem brinquedos. São peixes inteligentes e carismáticos, muito mais interativos do que muitos imaginam. No próximo capítulo, vamos mostrar como montar o aquário perfeito para quinguius, desde o tamanho ideal, substrato, filtragem e até dicas de decoração que respeitem suas limitações físicas. Se você ficou encantado com esses reis aquáticos até aqui, vai se surpreender com o que é possível fazer para deixá-los viver como verdadeiros imperadores. E tudo isso sem gastar uma fortuna. Se os quinguius são considerados reis dos aquários, nada mais justo do que oferecer um verdadeiro trono para eles. E não estamos falando de um aquário qualquer.
A maioria das pessoas começa errado com um aquário pequeno, sem filtro, com enfeites comprados por impulso, mas a verdade é que montar um aquário ideal para kingios exige atenção aos detalhes. Eles são peixes exigentes, não em temperatura ou pH, mas em espaço, oxigenação e qualidade da água. O primeiro erro é o tamanho do aquário. Muita gente pensa, eles são pequenos, mas kingios crescem e rápido. Um único peixe pode ultrapassar os 25 centímetros com facilidade. O ideal é reservar pelo menos 40 litros por kingio. Para um trio, estamos falando de um aquário de no mínimo 120 litros. E isso não é exagero, é necessidade. Quanto mais espaço, melhor será o desenvolvimento, o comportamento e a longevidade do seu peixe. Kingios saudáveis vivem mais de 15 anos, sabia disso? A filtragem é outro ponto fundamental. Como produzem muitos resíduos, o filtro precisa ser potente e dimensionado para o dobro do volume do aquário. Isso mesmo, se o aquário tem 100 litros, o filtro precisa dar conta de pelo menos 200 litros por hora. O ideal é usar filtros externos, canister ou hang-on, que mantém a água limpa e oxigenada. Evite filtros internos fracos. Eles não conseguem acompanhar a carga biológica de um aquário com kingios adultos. E lembre-se, a cada semana, troque 25 a 30% da água. Sobre a decoração, esqueça plantas artificiais com pontas duras ou pedras afiadas. Kingios têm nadadeiras sensíveis e olhos expostos, dependendo da variedade. O ideal é criar um layout simples e funcional. Substrato fino ou até mesmo sem substrato, troncos lisos e plantas naturais de folhas largas e resistentes, como anúbias ou java fern. Essas plantas suportam temperaturas mais amenas e não serão devoradas com tanta facilidade. E sim, kingios adoram revirar o fundo. Por isso, mantenha objetos firmes. A temperatura ideal da água varia entre 18 graus Celsius e 24 graus Celsius, o que dispensa o uso de aquecedores na maioria das regiões brasileiras. Já o pH pode ficar entre 6,8 e 7,5, com leve alcalinidade. Outro detalhe essencial: evite iluminação intensa demais. Kingios não precisam de luz forte, e ambientes muito iluminados estimulam o surgimento de algas. Use luz suave, só para valorizar o aquário e manter o ciclo natural das plantas, se houver. Um timer ajuda a manter uma rotina estável de iluminação. 8 horas por dia já são suficientes. No próximo capítulo, vamos falar de algo que quase ninguém aborda: como criar uma convivência harmônica entre kingios e outros peixes. É possível? Sim, mas com muitos cuidados. E vamos te mostrar quais espécies podem viver com eles, quais devem ser evitadas a todo custo e como identificar sinais de conflito no aquário. Se você quer montar um reino completo no seu aquário, o próximo episódio é imperdível. Montar um aquário com kingios é como organizar um castelo. Nem todo mundo é bem-vindo no reino. Apesar de serem peixes pacíficos, os kingios têm necessidades muito específicas, que tornam a convivência com outras espécies uma missão delicada. A primeira regra é clara: nada de peixes tropicais de água quente. Kingios preferem temperaturas entre 18 e 24 graus Celsius, enquanto a maioria dos peixes ornamentais vive bem em 26 graus Celsius ou mais. Isso já elimina uma boa parte dos companheiros mais comuns. Outro fator importante é o comportamento. Kingios são lentos, com nadadeiras longas e delicadas. Se você colocar no mesmo aquário peixes agressivos ou rápidos demais, o resultado pode ser um desastre. Espécies como barbos, beta, espadas e até tetras podem acabar beliscando as caudas dos kingios ou competindo por comida de forma injusta. Muitas vezes, o kingio se retrai, para de se alimentar e adoece em poucos dias. E o pior, muitos aquaristas não percebem os sinais de conflito até ser tarde demais. Mas então quem pode viver com eles? Sim, existem boas opções. Alguns peixes de água fria e temperamento calmo são compatíveis. Os dânio zebra são pequenos, resistentes e ativos, sem serem agressivos. Corydoras pareatus também são ótimas, pois ajudam a limpar o fundo e vivem bem em temperaturas mais amenas. Já os dojos, louches de água fria, são um tipo de peixe muito curioso, que adora vasculhar o substrato e convive bem com kingios, mas precisam de espaço e esconderijos. Outros bons companheiros são os próprios kingios, desde que da mesma variedade ou com estrutura física semelhante.
Por exemplo, não é bom misturar um ranchu mais lento e sensível com um cometa, mais ativo e veloz. Isso gera competição desleal por alimento e estresse constante. O ideal é manter variedades compatíveis em tamanho e agilidade. Sempre observe os peixes nas primeiras semanas de convivência. Qualquer sinal de perseguição, brigas ou isolamento é sinal de alerta. Ah, e cuidado com o mito do peixe limpador. Muita gente coloca cascudos com quinguios achando que eles vão limpar o aquário. Na prática, esses peixes são tropicais, exigem temperaturas mais altas e, pior, podem grudar nos quinguios durante a noite para se alimentar da mucosa da pele deles. Isso causa feridas graves e infecções. Acredite, muitos casos de morte misteriosa em aquários de quinguios têm a ver com esse erro comum. O melhor filtro é a sua atenção. No próximo capítulo, vamos fechar nossa jornada com chave de ouro. Você vai descobrir segredos e mitos sobre o quinguio que quase ninguém conhece, desde a verdade sobre sua memória até histórias surpreendentes de quinguios que viveram décadas e se tornaram lendas em seus aquários. Prepare-se para mudar tudo o que você achava que sabia sobre o rei dourado. Você já ouviu dizer que quinguio tem apenas 3 segundos de memória? Pois é, esse é um dos mitos mais repetidos no mundo do aquarismo, e totalmente falso. Estudos científicos mostraram que os quinguios possuem memória de até 5 meses, são capazes de reconhecer rostos, aprender horários de alimentação e até responder a sons específicos. Alguns são treinados para passar por argolas ou seguir o dedo do dono, ou seja, são muito mais inteligentes do que se imagina. Outro mito comum é que quinguio só vive 2 ou 3 anos. A realidade, com os cuidados certos, eles vivem mais de 15 anos em aquários e já foram registrados casos de quinguios que passaram dos 40 anos em lagos. Isso mesmo, um peixe que, mal cuidado, mal chega a 1 ano, pode se transformar em um verdadeiro ancião do aquarismo se tiver espaço, alimentação adequada e água limpa. O segredo está no ambiente e no carinho do aquarista. Agora, prepare-se para essa. Quinguios podem tropar de cor ao longo da vida. Isso acontece por vários motivos: genética, alimentação, iluminação e até qualidade da água. Alguns começam dourados e terminam brancos, ou vice-versa. Essa transformação, embora natural, pode causar surpresa nos iniciantes. É como se o peixe tivesse uma vida secreta, revelando sua verdadeira aparência com o tempo. Existem até quinguios que desenvolvem manchas em formato de coração ou símbolos curiosos, o que os torna verdadeiras lendas vivas. E falando em lenda, você sabia que no Japão existem quinguios considerados patrimônio cultural? Lá, criadores passam a vida inteira desenvolvendo linhagens específicas, com concursos, exposições e até templos dedicados a eles. Em alguns lugares, acredita-se que ter um quinguio saudável em casa atrai prosperidade e harmonia. Não é à toa que eles aparecem em pinturas, tatuagens e até filmes como símbolos de equilíbrio, longevidade e beleza. No Brasil, o quinguio também tem ganhado espaço. Mais e mais aquaristas estão redescobrindo a beleza desse peixe que muitos consideravam comum demais. O que antes era símbolo de simplicidade, agora é visto como nobreza aquática. Seja pela variedade, pela personalidade ou pelo desafio de cuidar bem deles, os quinguios estão voltando com tudo e com cada vez mais respeito. Afinal, não é qualquer peixe que consegue manter o título de rei dos aquários por tantos séculos. E assim, encerramos a jornada com o majestoso quinguio. Se você acompanhou todos os capítulos, agora sabe que esse peixe é muito mais do que um enfeite dourado. Ele é inteligente, resistente, encantador e cheio de história. Se você ainda não tem um, talvez seja a hora de abrir espaço no seu aquário para uma verdadeira lenda viva. E aqui no canal Dark Peixes, a gente continua explorando o universo fascinante dos peixes ornamentais. Porque todo peixe tem uma história. E aqui ela é contada como merece. E esse foi só o começo da nossa jornada com o Rei dos Aquários. Curtiu? Então deixa o like, se inscreve no canal Dark Peixes e ativa o sininho, porque o próximo capítulo vai revelar um erro que pode estar matando seu quinguio.